Então, assim, para quem está chegando aqui de paraquedas e não me conhece, meu nome é Rafaela Carvalho, eu sou escritora, palestrante e estou nas redes sociais já tem aí, diria que quase 9 anos, 8 anos e alguma coisa. E nesse tempo, né, estou nas redes sociais, a trabalho também, né, então as redes sociais para mim, são também uma ferramenta de trabalho. Porque é no Instagram, no Facebook, que divulgo as minhas crônicas, os meus livros, as minhas palestras. Então, além de ser uma usuária, por lazer, né, também tem a parte de trabalho. E eu quero falar sobre isso aqui no nosso encontro de hoje, né, onde falaremos sobre as reflexões e questionamentos sobre o uso das redes sociais, principalmente do Instagram, que eu acho que hoje em dia, junto com aí o TikTok, são as redes sociais, as 2 são as redes sociais mais usadas, né. Então também vou falar sobre quem trabalha usando as redes sociais, quais alternativas que a gente pode encontrar e quais as reflexões que nós precisamos fazer, né. Então para a gente começar, queria comentar que essa live aqui, essa conversa, não é para levar vocês, assim, para um lugar de desespero, né. "Ai, meu Deus, o mundo está acabando, está tudo errado, essas redes sociais estão sugando a nossa energia, nosso tempo, não tem saída". E não é esse o objetivo, não é trazer pânico, amedrontar, é o oposto. É justamente para que possamos pensar sobre essas questões, para que possamos identificar os possíveis problemas. Por quê? Porque quando a gente está imersa nisso tudo, nós sabemos que tem algo errado, que tem alguma coisa que nos incomoda, né, em relação ao uso das redes, mas muitas e muitas vezes a gente não consegue identificar exatamente o que é que está errado, né, nesse hábito que nós temos de ficar checando o Instagram e tal. A gente geralmente pensa no óbvio, que é por onde eu vou começar, né, que é o tempo, como ele toma o nosso tempo. Mas tem várias outras questões ali que ficam submersas, que se a gente não fala sobre isso, se a gente não toma o tempo para falar sobre isso, a gente não consegue identificar. E sem identificar, a gente não consegue resolver. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz, que eu venho fazendo, né, não é que eu fiz, assim, acordei e comecei a pensar nisso, que eu venho fazendo nos últimos anos, principalmente o ano passado. Porque o ano passado eu tomei a decisão que eu nunca tinha feito, né, antes, nesse 8, quase 9 anos de rede social, que foi de me afastar. Então, no total, eu tive acho que 2 ou 3 pausas no ano passado, e se colocar aí na balança, eu fiquei 6 meses completamente fora do Instagram e 6 meses usando o aplicativo. Então ficou metade e metade. E nesse tempo fora, quando a gente se afasta, né, eh, foi possível, assim, fazer reflexões que eu provavelmente não teria feito, se tivesse continuado por tempo integral, né, nas redes sociais. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro ponto é sobre um problema grande, é o tempo. E esse é óbvio, eu acho que todo mundo que está aqui, quem for me ouvir, quem for escutar a gravação, né, vai ficar gravado, já sentiu que fica tempo demais nas redes sociais. E isso tira a nossa atenção dos nossos filhos, amigos, parceiro, parceira. Quantas e quantas vezes eu estou falando com o meu marido e eu estou vendo que meu marido está assim, né? Aham, aham, naquele piloto automático. E eu tenho certeza que o oposto também é verdadeiro. Quantas vezes o meu marido estava falando comigo e eu estava ali, né? Lendo alguma coisa, vendo um meme, fazendo um post. E os nossos filhos, então, nem se fala, nem se fala. Eu fico pensando como que eu queria poder olhar pelos olhos da criança por 10 minutos, sabe? Como deve ser para a criança que não tem essa noção do que é rede social, do que é Instagram, do que é, né, do uso disso, e ela vê os pais, os avós, os tios, tanta gente em volta, ali, ó, no telefone. "Espera aí, espera aí", né, a gente fica só no "espera aí". E eu queria conseguir, eu acho que se a gente conseguisse
uma tecnologia, né, que você pudesse ver pelos olhos das crianças por um dia, seria desesperador a imagem que nós veríamos, né. Eh, Porque compete é uma competição muito desleal, a da atenção, que a criança às vezes está te pedindo para ver alguma coisa, né: "Mamãe, olha isso aqui", é o papai, olha isso aqui, e é desleal, porque às vezes você está vendo uma coisa super engraçada, está lendo alguma coisa muito engraçada. Então é bem desleal para a criança. E claro, também, como eu falei, né, parceiro, tua mãe, teu pai, a verdade é que a rede social nos suga, é um buraco sem fim. Então você clica num post e agora na própria timeline tem as sugestões, né? Então, assim, de gente que você nem conhece. Então você está ali vendo um post da sua prima, de repente você cai nesse buraco negro que você já está vendo um rios de uma pessoa que você nunca viu na vida, e é aquela coisa sem fim, sem fim. Sem contar que, como o aplicativo está ali muito fácil, né? O telefone está sempre por perto. Ó, eu estou falando com vocês e estou com o meu telefone aqui do meu lado. Então é muito fácil a gente pegar o telefone a todo momento. Então, você está, por exemplo, na fila do mercado, esperando a sua vez. Antigamente, né, antes da gente ter internet no telefone, o que nós faríamos? Você fica olhando para o lado, você fica observando, você puxa papo com alguém. Hoje em dia, está na fila do mercado, a fila está longa. Eu acho que, chutando assim, eu acho que de cada 10 pessoas, 8 vão para o telefone. E daí, se a gente vai para o telefone, você até pode pegar o telefone assim, vou pegar para checar o meu e-mail. Só que, de repente, você está no Instagram. É impressionante. Você pega o telefone para atender uma ligação, para mandar uma mensagem, para pagar um boleto. Quando você vê, você está no Instagram. É muito tentador. A gente já aperta ali o aplicativo sem nem pensar. Você nem pensa, vou checar o meu Instagram. Quando você vê, você já clicou, né? E daí você fica nesses cliques assim várias vezes por dia. Então, essa reflexão do tempo é muito óbvia, mas dentro desse assunto tempo, eu queria chamar a atenção para algo, um fenômeno que eu acho que tem pouca gente falando sobre, que é o uso das redes sociais por pessoas mais velhas. Porque a nossa geração, a gente já é óbvio, tá todo mundo ali. E a gente fala sobre isso, né? As crianças, os adolescentes, o nosso uso. Mas o que tem me assustado muito da uma geração bem acima da nossa, né? Os nossos pais ou avós, né? Avós, usando de uma maneira descontrolada as redes sociais. WhatsApp. Gente, meu sogro veio passar um tempo aqui com a gente aqui em casa. Meu sogro passa o dia no TikTok. Eu não sei usar o TikTok, gente. Meu sogro fica horas vendo conteúdo do TikTok. E conversando com outras amigas e com vocês, né? Eu converso muito com as leitoras lá no Instagram. Eu sei que muita gente falou, Rafa, a minha mãe não é mais avó. Ela tá com os meus filhos, ela tá o tempo todo no telefone. E daí, por trás desse uso descontrolado por parte dessa geração acima da nossa, eu trago mais uma outra reflexão, sabe? Que é uma possível solidão muito grande dessa geração, da falta de hobbies. Inclusive, aqui no canal do YouTube tem um áudio que eu postei sobre isso. Como é impressionante como muitos de nós, né, da nossa geração, a geração acima, então, nem se fala, chega na vida adulta sem ter um hobby, sem ter uma atividade que dê prazer, que vá além do trabalho, além da presença da família, uma coisa que é só nossa, sabe? Uma atividade que você relaxa, que você se sente inteira, né? E eu acho que isso fica muito escancarado nesse uso descontrolado da geração acima da nossa. Solidão, falta de um hobby, e claro, falta de saber como usar as redes sociais, porque se a gente não sabe, e olha que nós somos bem mais ativos nessa questão da tecnologia, que dirá a geração acima da nossa. E eu acho que esse é um problema muito grande, porque daí também uma coisa muito engraçada, porque um problema vai puxando o outro pela mão. Daí a gente fala do uso exorbitante das redes sociais, a gente também está falando de vários outros problemas do excesso da exposição à tela.
desde sedentarismo, comer automático, né, sem perceber que está comendo, esse distanciamento das pessoas que estão ao redor, né? Então a pessoa está ali nas redes sociais e não está ali ou conversando, ou brincando com o neto, ou fazendo alguma outra coisa. Isso também é um problema de saúde física e mental, porque nós, seres humanos, nós fomos feitos para estar ali, né? Conectados de verdade uns aos outros. E quando a gente se afasta e a gente coloca essa bolha em volta, isso tem um efeito. Fora todos os efeitos que a gente sabe, né? De problema de visão, que atrapalha o sono. Não vou nem entrar nesse mérito, que seria mais uma outra aula aí. Mas eu acho que é importante também falarmos com essa geração acima da nossa, com os nossos pais, avós, sogro, sogra, tio, tia, e trazer essa conversa para a mesa, porque distancia as famílias e é um mal que já está acontecendo agora, não é que vai acontecer, né? Está acontecendo agora. Então, essa é uma discussão assim urgente. Sem contar que esse tempo que a gente fica em tela, que preenche os nossos vazios, né? Essa que é a verdade. Então, você está na fila do mercado, exemplo que eu dei, você não tem tempo mais de pensar sobre você, sobre a tua agenda, ou sobre qualquer reflexão, ou pensar na cor da camiseta da atendente do mercado. A gente não tem tempo mais para esse ócio, né? Que geralmente é um tempo de reflexões, de nosso conosco, né? Com nós mesmas. Então, você tem essa coisa de ficar com a mente ouvindo os seus próprios pensamentos. E hoje em dia é difícil, porque qualquer tempo vazio é preenchido com o telefone. E a falta desse tempo atrapalha a criatividade, atrapalha autoconhecimento, porque a gente não tem tempo nem de se observar, de se conhecer, né? E criatividade é assim, quem trabalha com qualquer coisa que exija criatividade, e quase toda profissão exige, né? O excesso das redes sociais é um mega problema. E eu percebi isso nitidamente quando eu me afastei. Porque quando a gente está ali, né? Volto a dar o exemplo, na fila do mercado, com o telefone, você não está observando aquilo que mais inspira, que é a vida rolando. O que mais nos inspira são os acontecimentos do dia a dia. É você escutar uma conversa ali do lado, é você ver uma interação de um pai com um filho, é você ver dois adolescentes ali dando risada. É a vida que nos inspira. E quando nós estamos nesse mundo virtual, a gente está perdendo essa exposição que tanto traz novas ideias, né, criatividade. E volto a dizer, mesmo que você tente controlar o uso, o telefone está sempre na mão. É difícil, é bem difícil. E a nossa tendência é querer sempre nos ocupar, porque muitas vezes pensar na nossa vida, ter essas reflexões de autoconhecimento, geram algumas angústias, né? Então, fugir e ocupar a vida com memes é muito mais gostoso. Eu também acho, gente. Eu não estou aqui falando de um lugar, de um pedestal, sabe? Pelo contrário. Então, isso é em relação ao tempo de uso. Um outro ponto que eu quero trazer é sobre as comparações. Já falamos, e eu sei que vocês já devem ter escutado várias outras pessoas falando, que o Instagram é um recorte, né? Então você entra ali, você vê um story de 1 minuto ou de 30 segundos de alguém, e você é um pedacinho, é 1 minuto do dia da pessoa, né? É 1 minuto filtrado, produzido, que a pessoa escolheu mostrar aquele 30 segundos, aqueles 60 segundos. E claro que a gente sabe que é injusto se comparar a sua realidade com um palco de 1 minuto de alguém. Isso também é óbvio, assim como a questão do tempo. Mas tem outras coisas em relação às comparações que eu tenho pensado e que não é tão óbvio, não são tão óbvias. Uma delas é que os momentos em que essas comparações aparecem, geralmente são momentos de vulnerabilidade. Então, são momentos que, mesmo que você, aqui, adulta, madura, saiba que
apenas uma versão editada, filtrada da vida da pessoa, que é só um recorte. Mesmo que o seu lado maduro saiba disso, você tem consciência. Todo mundo aqui sabe, né? Você não vai postar no Instagram o seu bate-boca com o seu marido, né? Eu não vou, vocês vão? Eu não vou. Não quer dizer que não acontece. Então, quando nós estamos bem, a gente consegue ainda fazer essa separação, né? Isso aqui é uma realidade filtrada. Mas quando nós estamos no momento de vulnerabilidade, isso, gente, é arremessado pela janela. Então, eu vejo puérpera nas redes sociais, me dá 3 tipos de pânico. Consumindo todo tipo de conteúdo sobre maternidade, num momento de extrema vulnerabilidade, às vezes com dificuldade de recuperação pós-parto, às vezes com dificuldade na amamentação, às vezes não teve o parto que queria ter tido, às vezes o bebê está com alguma questão de peso, não está ganhando peso, às vezes... Gente, é o pior momento da vida para a pessoa estar nas redes sociais, sabe? Porque é um momento muito vulnerável. E daí, nesses momentos, as comparações são como uma voadora nas costas, sabe? É você chutar em quem já está no chão. E não dei o exemplo da puérpera porque é um exemplo assim mais grandioso. Mas às vezes, gente, é uma situação assim muito menor. Às vezes você teve uma briga com o seu filho, tá? Você teve uma discussão com o seu filho e você falou mais do que deveria ter falado, seu filho também falou mais do que deveria ter falado. E se você é mãe de adolescente, você sabe bem, né, o que é isso. E daí você foi pro quarto, tá? Foi pro quarto chateada, tá nervosa. No mundo de 20 anos atrás, você tá nervosa, você vai tomar uma ducha, você sai para dar uma volta, você liga para uma comadre para conversar, você vai na casa de alguém. No mundo atual, você tá estressada, chateada, você vai para tua cama, se você pode, né? Se você não tem que fazer outra coisa, e vai para as redes sociais. Naquele momento, você abre lá, tem um post de uma pessoa que trabalha com educação infantil, que às vezes nem qualificada é, mas está lá o post, falando que gritar causa estresse tóxico e que você vai matar o seu filho, que ele tem tantos por cento de chance de ter depressão e que não vai entrar na faculdade, sabe assim? Aqueles estudos assim que as pessoas pegam uma informação do estudo, que muitas vezes é feito com crianças em circunstâncias assim absurdas, e jogam na realidade de uma família que tem os altos e baixos normais da vida. E daí você lê aquilo bem no momento em que você teve uma briga com seu filho. Aquilo ali é mais uma vez, é para chutar quem já está no chão. E isso você não controla. Você não controla o que vai aparecer na tua timeline bem na hora que você está chateada. E o oposto também é verdade. Às vezes está vivendo um momento muito bom. Você entra no Instagram também por força do hábito e um aplicativo atrapalha aquele momento muito bom da sua vida. E eu tenho um exemplo perfeito para dar para vocês. Quando foi no final de 2020, eu fui ao Brasil. Tá? Fui ao Brasil visitar a minha avó, a minha família. Fazia já alguns anos que eu não ia. E a minha avó não conhecia o Ravi, meu caçula. Então, minha avó já tem 90 e tantos anos. Então, eu queria muito levar minha avó para conhecer o Ravi, sabe? Porque quando a gente tem uma pessoa de muita idade na família, você não sabe quanto tempo vai viver. Né? Essa aqui é a realidade. Então, fui ao Brasil e com toda a segurança possível. Né? Na época era final aí do mais forte da pandemia, né? Era final de 2020. Mas fui ao Brasil, fizemos testes, com toda a segurança possível, né? Não, claro que nada é garantido. Não pude abraçar a minha avó, a gente se viu pela janela, mostrei o Ravi para ela, mas enfim. Estou contando isso porque foi muito emocionante a minha ida ao Brasil, né? Fazia tempo que eu não ia, sabia que ia apresentar o meu filho para minha avó. Quando eu pousei, gente, o avião pousou, tá? Descemos do avião, abri o Instagram. A primeira mensagem que apareceu para mim, né? Tinha várias mensagens. Eu cliquei na primeira. Era uma mensagem tão grosseira,
tão grosseira, xingando, assim, a minha família inteira de irresponsável, que a gente estava indo levar Covid para o Brasil. E, gente, eu olha, e é até uma loucura isso, pensar. Mas foi a primeira mensagem que eu abri. Que responsável de eu estar viajando com os meus filhos, de estar indo para o Brasil, numa situação daquele jeito. Mas a mulher, assim, me descascou, gente. Ela escreveu uma redação. Foi a primeira mensagem que eu vi. É claro que eu não vou chorar por essa mensagem, mas eu estaria mentindo de dizer que isso não me afetou. É claro que me afetou. Eu estava vivendo um momento delicioso, emocionante, e uma pessoa que nem me conhece, que nem conhece as circunstâncias, né, daquele momento que nós estávamos vivendo, me manda uma mensagem dessa. E às vezes você nem tem o seu perfil, nem é público. Às vezes você não vai ser atacada por alguém que você não conhece. Mas às vezes é alguma outra coisa. Às vezes é a tua cunhada que você não se dá muito bem, que fez algum comentário na foto do seu filho, ou naqueles stories que você postou, e daí arruinou aquele teu momento, sabe? E é uma coisa que a gente não precisa ter, porque a vida já tem problema demais, né? A gente já tem os problemas naturais da vida. E daí, quando a gente abre as portas para esse outro mundo que nos acompanha em todos os lugares onde vamos, é claro que isso também aumenta a chance de sermos influenciados negativamente por comentário de alguém, né? E isso acontece mesmo. Então, é muito importante observarmos se estamos usando as redes sociais em momentos de vulnerabilidade, sabe? Como eu falei no começo, isso aqui não é para trazer pânico, essas reflexões, é para encontrarmos soluções. Então, para cada problema que eu vou falar aqui, eu gostaria também de apontar possíveis soluções, né? Então, uma possível solução para isso é a autoobservação. É você criar uma regra com você mesma, uma promessa com você mesma, que em momentos de vulnerabilidade você não vai usar as redes sociais, vai se afastar ou vai checar com menos frequência, vai apagar o aplicativo do teu telefone e vai checar, sei lá, uma vez por dia à noite do computador. Essas decisões são decisões adultas, que são difíceis de serem tomadas, são difíceis, inclusive, da gente seguir. Mas se nós nem identificamos isso, é mais difícil ainda colocar em prática, né? Então, é importante que você se observe. Tente não pegar o telefone no dia que você teve uma briga com seu filho, com seu marido, com seu chefe. Tente também não pegar o telefone num dia muito feliz, porque às vezes, por uma besteira, pode acabar com o seu dia, ou acabar com o seu momento, né? Ou trazer um aborrecimento que você não precisa ter. Eu acho que isso de nos afastar na hora de um momento de vulnerabilidade já é assim uma grande uma grande decisão, sabe? Uma grande mudança. Em relação ao tempo, né, que nós falamos aqui antes, o tempo de uso, uma dica que é assim, a dica de ouro é quando você quiser ter um tempo de qualidade com seu marido, com seu filho, com a sua parceira, com seus pais, é tirar o telefone de cena, é guardar na gaveta. Porque se ele tá perto, se ele tá no balcão da cozinha e você tá aqui, uma hora você vai levantar para pegar uma água e você vai pegar esse telefone sem que você perceba que pegou. Então, guardar, chega em casa e guarda numa gaveta no seu guarda-roupa, sabe? Coloque na tua gaveta de calcinha. Eu vou colocar aqui meu telefone por 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou por quantas horas você estipular. E não vou encostar. Você quer checar o e-mail? Checa do computador, sabe? Porque é tentador. Então, isso é em relação ao tempo e em relação às comparações. A terceira reflexão, que também ainda está nesse grupo aí do mais óbvio, é em relação ao uso dos filtros nos stories. Esse, para mim, assim, é uma coisa gigante. Eu acho um problema gigante que nós simplesmente normalizamos. Nossa sociedade normalizou de uma forma que é assustador, gente. Eu acho assustador. Quando eu usava, e eu usei filtro por muito tempo, tá? Eu tomei a decisão de nunca mais usar, eu acho que foi em 2020, acho que foi lá por 2020, de nunca mais usar, e fiz esse pacto comigo mesma. Eu nunca mais vou usar um filtro no meu telefone.
eu nunca mais, se eu não quiser aparecer, eu não vou aparecer, mas filtro eu não vou colocar. E realmente nunca mais usei, deve ter aí uns 3 anos já. Quando eu usava, duas coisas aconteciam. Segundo, que você vê defeitos que nem você sabia que você tinha. Na sua pele, no seu olho, no seu rosto, na sua boca. Porque é uma coisa irreal. Irreal. Um filtro coloca todo mundo com o narizinho fino, com o olho grande, com o cílio comprido, com a pele intacta, com a sobrancelha muito arcada, com os lábios grossos. Todo mundo fica igual. Não é à toa que a gente está tendo essa onda de harmonização facial, porque todo mundo quer ter aquele rosto, né? Totalmente simétrico. Todo mundo quer aquilo. E você se acostuma a se ver daquele jeito. E você começa a não se gostar sem aquilo. E isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, o fato de que nós, para pessoas que não conhecemos ou pessoas distantes, né? Nós sentimos essa necessidade de usar uma máscara. Porque a gente não tinha que chamar de filtro, aquilo é máscara. Uma máscara, enquanto com as pessoas mais importantes da nossa vida, que é assim, as pessoas que moram com você, né? Seu marido, sua parceira, seus filhos, a gente pode andar de qualquer jeito, né? Com eles eu vou andar de qualquer jeito, mas Deus o livre mostrar que o meu melasma para fulana. Então eu acho isso de uma seriedade e uma coisa que me incentivou e que divido com vocês, porque talvez incentive vocês também, duas coisas. A primeira é que eu tenho um filho que hoje tem 19, tá? O meu filho tem rede social, né? Ele é um adolescente, um jovem adulto, como qualquer outro. E ele assiste os meus stories. O que o meu filho pensaria de mim se ele me visse com aquele cílio gigante, cheio de blush, do filtro, né? Com a boca, com os lábios carnudos, o nariz fininho, aquela coisa de filtro. Falando de um jeito diferente, e daí ele me encontra na cozinha e eu tô como eu realmente sou. Né? Eu tô assim, gente, aqui não tem filtro nenhum, eu tô assim, que é como eu sou. O que o meu filho vai... Que ideia eu tô passando pro meu filho? Que valor eu tô passando pro meu filho? Pro meu filho que me assistiu ali, toda fantasiada, e que agora tá me vendo na cozinha. Que mensagem... Porque eu fico imaginando, gente, como filha. Se imaginem como filha, adolescente ou criança. Você no seu quarto, você vê a sua mãe, tipo, quem é essa pessoa? E daí você vê na cozinha, você vê outra mãe. Gente, eu não consigo imaginar minha mãe com um filtro daquele, sabe? Dos que tem hoje em dia. Minha mãe já faleceu, mas se fosse hoje... E uma coisa também é eu como adulta ver aquilo. Agora imagina a cabecinha de uma criança. Criança não tem nem que estar na rede social, mas um adolescente vendo a mãe com uma máscara e depois a mãe na cozinha. Eu acho que a mensagem que isso passa é uma mensagem muito perigosa. E daí a gente entra com aquele discurso: filho, você é lindo, você tem que ser amado do jeito que você é. O nosso corpo é a nossa única forma de estarmos vivos, de estarmos aqui. Né? Eu falo muito isso para meus filhos. Uma outra regra que a gente tem aqui em casa é: nós não falamos do corpo de ninguém. Né? A gente não pode fazer nenhum comentário sobre o corpo de nenhuma pessoa, porque o corpo de todo mundo é sagrado. Essa é uma regra aqui em casa, porque volta e meia acontece. Mãe, olha aquela mulher ali, né, com tal coisa. A gente não fala do corpo de ninguém, porque o corpo é sagrado, cada um tem suas diferenças, cada um tem essa aula que a gente dá. E daí a gente dá toda essa aula, e daí a mamãe, na hora de aparecer no Instagram, vem com o filtro. Não tem, as nossas ações, nesses casos, elas gritam muito mais que o nosso discurso. Então, os filtros, eu acho que é um perigo que foi normalizado, é um absurdo, eu acho, que foi normalizado. Fico imaginando as novas meninas, né? Então, inclusive, esse foi eu falei que tinha dois incentivos para parar de usar o filtro. O primeiro era esse, era o meu adolescente na época, né? Que via meus stories. E o segundo, a minha filha, que eu tenho uma filha, né, menina, e eu acho que para mulheres isso é infinitamente mais sério. Tanto que você não vê tanto homem usando filtro como você vê as mulheres. Quem mais usa filtro são as mulheres. Como é que vai ser essa geração? Minha filha tem 7 anos, como é que vai ser quando ela tiver 15? Com essa
esses filtros que deixam qualquer pessoa sem nenhum defeito. Eu não consigo imaginar o quão para nossa geração, que já teve essa coisa de paquita e tantas outras coisas de padrão de beleza que mexeram muito com a cabeça da gente, eu não consigo imaginar a pressão para essa geração, para essas meninas. E então eu acho que o uso de filtro é uma reflexão urgente sobre as redes sociais, tão urgente quanto o tempo, tão urgente quanto as comparações, é muito urgente. E a mudança começa na gente. Não dá para falar: "Ai, vão proibir os filtros", ninguém vai proibir, o Instagram vai continuar fazendo, isso vai continuar existindo. Eu acho que a mudança começa em nós, né, de termos a coragem de sermos quem somos, né, gente, parece que é ofensivo é ofensivo mostrar meu rosto, ser essa pessoa que eu sou, né, tenho 30 e tantos anos de idade, quase 40, é claro que eu vou ter ruga, é claro que eu tenho mancha na minha pele, é claro, não tem outra alternativa, a única alternativa é morrer. Então, vamos pensar nisso. Claro, eu sei que não é uma mudança fácil, eu sei que tem dias que a gente se olha na câmera do telefone e pensa: "Pelo amor de Deus, como minha pele mudou de anos para cá". Envelhecer não é fácil. Só que não é nem só quem está envelhecendo que usa, né, gente. Eu vejo aí, blogueiras e pessoas influentes que já tem uma pele lisa, daí a pessoa coloca o filtro, fica até meio vira até uma aberração, gente, me desculpa, mas fica até uma aberração, porque aquilo fica tão esticado, tão rosado, parece que é um desenho, nem parece que é uma pessoa, parece que é um cartoon que tá ali na tua frente, mexendo a boca. Eh, Enfim, então assim, a mudança começa na gente, não é fácil, mas eu acho que se nós estamos dispostas e queremos um uso mais saudável das redes sociais, esse é um passo importante, sabe? Termos a coragem de sermos quem somos, né? Então, isso foi sobre filtros. Agora, outra coisa que eu anotei aqui para falar. E esse agora eu vou entrar nos polêmicos, tá, gente? Até agora eu estava falando nas coisas que são mais óbvias. Agora a gente vai entrar num assunto mais polêmico. Problemas de relacionamentos. Como que o Instagram pode causar problemas? O primeiro deles, eu me refiro a amigos e familiares. É você pegar implicância pelas pessoas que você geralmente teria um bom relacionamento. Eh, Hoje em dia, em tempos de opiniões extremas sobre tudo, né, política, religião, tantos outros temas aí que trazem opiniões muito extremas, né? Então tem o lado A, tem o lado B e poucas pessoas ali no meio. E daí o que acontece? O ser humano, como eu falei no começo, a gente foi feito, né? Você pode conversar com qualquer neurocientista. O nosso cérebro foi feito para se conectar com outros seres humanos. Viver em comunidade, né? Viver em grupos, né? Em famílias, em colegas, em comadre. Isso aí tá no nosso DNA. A gente nasceu para isso. Inclusive, é um dos motivos que fez com que o ser humano fosse esse animal aí que vingou no mundo, que dominou praticamente o planeta. Então, a gente precisa dessa conexão. Nossa saúde mental e física precisa. Se a gente continuar do jeito que nós estamos, a gente está ficando cada vez mais intolerante, e já vou explicar onde que a rede social entra nisso. E ficaremos cada vez mais sós. A gente vai ficando cada vez mais isolado. Como que a rede social entra nisso? Então, vou dar um exemplo aqui, tá? É uma historinha. Você tem um tio que você via 4 vezes no ano. Você via no Natal, você via na Páscoa, você via, sei lá, em algumas ocasiões. Ou até mais, você via, sei lá, 20 vezes no ano. E é um tio que é uma pessoa que você sabe que é uma pessoa boa, você sabe a história de vida do seu tio, você sabe que ele é um bom pai. Vou dar uma pessoa assim, com altos e baixos, mas uma pessoa boa. E você tinha um relacionamento legal, respeitoso com esse seu tio. Agora, o seu tio está na rede social. E o seu tio posta a opinião, sei lá, política ou qualquer opinião dele todos os dias. E agora você sabe coisas sobre o seu tio que você não sabia antes. Só que isso, gente, não muda o fato de que o seu tio é uma pessoa boa, não muda o fato de que o seu tio tem uma história de vida bonita, não tira o fato de que você poderia ter um carinho pelo seu tio,
A única coisa é que nós não fomos feitos para saber a opinião das outras pessoas o tempo todo, sobre tudo. A gente pega implicância com as pessoas. Implicância é meu jeito de falar, porque na família do meu marido tem situações, brigas de família que rolaram, por questões políticas, que parentes pararam de se falar completamente, brigaram, assim, brigas grandes, não implicância, sabe? Mas na melhor das hipóteses, a gente pega implicância com as pessoas. E eu acho isso muito perigoso. Primeiro que a gente vai se isolar e vamos ter essa questão da solidão. Segundo, gente, falo de quem já perdeu pai e mãe. Quando o bicho aperta, quando o negócio pega, e quando o negócio pega, eu não tô falando, quando aconteceu uma coisinha, um probleminha ali. Tô falando quando alguém morre, quando você tá na merda, quando tem alguém internado entre a vida e a morte no hospital, quando tem alguém com câncer, quando o bicho pega. Quem fica do nosso lado é a família. É a família, 99% das vezes. É o tio que você pegou implicância. É a prima que votou na pessoa que você não gostaria que ela votasse. É quem vai ligar para velório, para funerária, para comprar caixão, para marcar. É a família, sabe? Quando o bicho pega, é a família, gente. E as redes sociais esquecem, fazem que a gente esqueça disso. Porque o seu tio tem uma opinião diferente da sua, você brigou com seu tio. E talvez você nem saberia que o teu tio pensa tão firme sobre isso se você não tivesse seguindo seu tio nas redes sociais. Eu dou um exemplo, eu tenho uma amiga que a gente se dá muito bem, assim, a gente se vê pouco, mas quando a gente se vê é uma delícia, a gente se dá super bem. E nós temos algumas opiniões diferentes. E eu me percebi pegando irritação pela minha amiga. A gente mora longe, né? A gente não mora na mesma cidade. Eu no Instagram eu ficava vendo as opiniões dela, né? Nos stories. E eu me vi assim, não digo que eu não queria mais ser amiga, não, longe disso. Mas um sentimentinho que não pertence na nossa amizade. Uma implicancinha, essa é a palavra. Comecei a pegar uma implicância. E essa mesma amiga, eu garanto para vocês, se eu cruzasse com ela na rua agora, se a gente cruzasse na rua, e ela falasse, Rafa, vamos ali tomar um vinho? A gente tomaria o vinho, a gente daria risada, nós falaríamos de N assuntos, nós não falaríamos desse assunto da implicancinha. A gente não falaria, a gente teria um ótimo tempo junto, a gente falaria dos filhos, falaria mal dos maridos, sabe aquela coisa de amiga? Mas que se a gente pisca, você pega implicância e você se afasta. Tem até uma propaganda da Heineken, daquela marca de cerveja, eu acho que não passou no Brasil, uma propaganda daqui, que uma vez uma amiga minha me mandou. Já tem um tempo, não é uma propaganda atual, não, já tem alguns anos, que mostrava justamente isso. Eles pegaram uma mulher, né, uma senhora, que falava que tinha preconceito com gente tatuada. E daí pegavam um cara, né, um homem, daqueles assim que tem tatuagem da careca até o dedo do pé, inteiro tatuado. E sentavam, era propaganda de cerveja, então sentavam os dois numa mesa de bar, né? E para tomar uma cerveja. E daí terminava a propaganda com eles assim, dando risada, gargalhando, mostrando que essas ideias, né? Esses preconceitos geralmente afastam relações. Só que o problema da rede social, que agrava muito, né? Muito, muito, muito isso, é que como eu falei, o telefone está com você o tempo todo. Então você escuta a opinião dos outros o tempo todo. Então não é só não gosto de pessoa né, com tatuagem, sei lá o quê. É assim, a pessoa não votou em quem você quer que ela votar, ela pensa diferente de você na criação do filho, ou ela tá, sei lá, qualquer coisa que você escuta uma vez, daí você escuta outra vez, daí você escuta outra vez, daí ela faz outro story sobre, daí ela faz outra coisa. Quando você vê, você tá, meu Deus, que pessoa chata! E volto a dizer, alguém que se você encontrasse na rua, você tomaria um vinho, comeria né, tomaria um suco, tal, e daria risada. Teria um tempo assim especial. Pessoas que, quando o negócio aperta, estariam do seu lado, mas que a gente se afasta por influência das redes sociais. E agora mais do que nunca. Então, uma solução, né, que eu já falei até inclusive lá no Instagram,
Eu silenciei, nesse último ano, eu silenciei, gente, metade das pessoas que eu sigo. Metade, porque eu não quero saber a opinião de todo mundo. Não quero. Simplesmente não quero. Eu quero encontrar alguém e se eu quiser perguntar a opinião daquela pessoa sobre aquele assunto, eu quero perguntar pessoalmente. Não quero ouvir. Não quero saber. Quando a gente se encontrar, nós vamos ter um monte de assunto, a gente conversa, mas eu não quero ouvir a sua opinião o tempo todo, sabe? Não quero. Então, quando eu entro no meu Instagram, a quantidade de stories que aparece para mim é uma quantidade limitada, porque a maioria eu silenciei. Assim a gente pode ter essa convivência mais natural, que é que você encontra de vez em quando, e daí, sei lá, naquele encontro a pessoa se manifesta a própria opinião, e até porque quando é pessoalmente, gente, quando você tá olho no olho, as opiniões, muitas vezes, claro que não é regra, né? Elas não se escalam tanto, elas não tomam essa magnitude, né? Porque quando a pessoa começa a ficar naquela coisa mais fervorosa, se é uma pessoa que você tem intimidade, você fala o quê? Ah, vamos mudar de assunto? É isso que você fala. Ah, gente, vamos mudar de assunto. Ai, não, esse assunto é muita confusão. Vamos mudar de assunto. E a vida segue. Você vai para o próximo assunto, e para o próximo assunto, e para o próximo. Nem tudo, gente, todo mundo fala, mas tem que expressar, porque senão o mundo não vai mudar, a gente tem que falar. Gente, mas a gente não tem que falar o tempo todo. Nem tudo é sobre crescimento e mudar o mundo. Às vezes a gente muda muito mais o mundo quando você tem uma relação genuína com alguém, quando você consegue manter uma amizade, quando você dá aquele abraço que a pessoa está precisando. Isso sim muda o mundo, sabe? Agora, quando para mudar o mundo, a gente tem que perder metade dos nossos amigos, tem que se indispor com um monte de familiar, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Então, assim, não é que a gente não pode falar sobre esses temas, é que a gente tem que prestar atenção. Tudo isso que eu estou falando, todas as reflexões voltam para o mesmo lugar. Autoconhecimento. É você se observar. Rafa, eu vejo a opinião de todo mundo e não me afeto. Maravilha! Então, para você, esse tema não é tão relevante. Mas eu tenho certeza que muita gente que está me ouvindo aqui sente isso, sabe? De pegar implicância, de ai meu Deus, que chata, que chato. Então se observa. Se a pessoa está te irritando e é uma pessoa que você tem um relacionamento legal, silencia. Deixa para quando vocês se encontrarem, sabe? Vocês conversam, batem um papo, mas tentem preservar os relacionamentos, porque é isso que fica. É isso que fica no resto da vida, sabe? Bons relacionamentos. Então, esse eu falei sobre amigos e familiares. Agora eu vou para um outro que é mais polêmico ainda, que é problemas conjugais. E esse eu quero explicar muito bem antes de trazer, para que não fique assim mal entendido, sabe? Primeiro quero dizer que sei que há muitos relacionamentos disfuncionais, nada saudáveis, relacionamentos tóxicos, abusivos. Quando eu falar de relacionamento aqui, eu não me refiro a esse tipo de relacionamento. A gente sabe que tem muito homem folgado, principalmente homem, né? Parceiro, parceira, mas principalmente homem folgado nesse mundo. Não me refiro a esses casos. Quando eu falo aqui de relacionamento, problemas conjugais, eu falo de relacionamentos saudáveis, tá? Onde existe respeito, onde não tem uma pessoa extremamente sobrecarregada. Então, um relacionamento saudável. As redes sociais também podem trazer problemas em relacionamentos saudáveis. Principalmente se as páginas que você acompanha fomentam isso. Como? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, vamos supor que você tenha um combinado você estava grávida e você e o seu parceiro combinaram que você iria acordar de madrugada para cuidar do bebê, porque afinal você vai amamentar, e o seu marido vai ficar com o bebê de manhã para que você possa dormir por 40 minutos a mais, né? Foi combinado de vocês, estou criando uma historinha. E daí você está com esse combinado e está funcionando. Só que você está num período vulnerável, que é puerpério e tal. E daí você segue uma página que fala sobre como a mãe se desgasta na madrugada e o homem dorme, o homem descansa e a mulher... Blá, blá, blá. Você começa a pegar implicância com seu marido.
Isso, gente, eu já recebi, não foi assim, uma, 2, 3, foram dezenas de mensagens. Eu já recebi dezenas de mensagens de mulheres me falando: "Rafa, estava seguindo o perfil XYZ, estava acabando com o meu casamento. Eu tinha um bom relacionamento, meu marido é parceiro, eu também sou muito parceira dele e tal, mas estava simplesmente acabando com o meu casamento". Então, gente, eu sei que esse é um tópico, como eu falei, um pouco polêmico, porque existem homens que são folgados pra caramba e que é importante que isso mude. Mas não é a realidade de todo relacionamento. Existem relacionamentos onde rola uma divisão de tarefas saudável. E às vezes, você mesmo nessa divisão de tarefa saudável, você começa a implicar. Porque daí você tá vendo essa mensagem de que não, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, que o homem é aquilo, que né? Você começa a trazer aquilo para sua vida. E aquilo começa a afetar o seu relacionamento e você não percebe que é dali. Porque, como eu falei, já recebi dezenas de mensagens e conversando, poucas são as que já sabiam. Nossa, eu percebi, eu já parei de seguir esses perfis, estava me fazendo mal. A maioria vai percebendo com o tempo. Ou não percebe, porque não sou eu que vou falar, sabe? Mas é muito, muito grave isso, gente. É muito grave. Porque nem todo relacionamento é injusto, é uma porcaria, é uma merda, né? Existem relacionamentos aí muito saudáveis. E se a gente pega essas mensagens e traz para dentro da nossa casa, a gente vai terminar sozinho. Vai todo mundo terminar sem tio, sem a amiga, sem o parceiro, só no nessa nossa bubble aqui, nesse mundo, sabe? São lutas importantes que precisam ser discutidas. Eu não tenho, como eu falei no começo, né? Eu não tenho todas as respostas para todas as minhas perguntas. Quem sou eu na fila do pão? O que eu tenho são questionamentos que eu estou tentando achar estratégias para ajudar as pessoas, para me ajudar. Como encontrar uma maneira mais saudável da gente lidar com as redes sociais, né? Principalmente com o Instagram. E essa do relacionamento é grave, é gravíssimo. Porque a gente não percebe, são influências que a gente não percebe. Então, repare se às vezes você não está usando alguma frase pronta nas brigas com o seu marido, se você não está pegando essa implicância. E o mais curioso é que muitos desses perfis que trazem essas né, frases prontas de efeito e falando sobre né, marido, mulher, eles trazem o problema, mas dificilmente trazem algum tipo de solução. Ninguém quer falar de diálogo assertivo, de uma conversa assertiva, não violenta. A maioria só joga o problema lá e que é o que gera engajamento, gente. Eu tô há 8 anos nas redes sociais. 8 anos. Eu sei muito bem que se eu ficar falando sobre alguns tópicos, o cansaço materno, essas coisas, gente, isso rende. Se eu quiser falar sobre cansaço, meu perfil não teria 500 mil pessoas, teria 1 milhão. Porque, modéstia à parte, eu sei falar sobre cansaço. E eu tô lá há 8 anos. Só que é perigoso quando a gente fica batendo em uma única tecla. Nada contra falar sobre, eu já falei muito sobre isso. O problema é quando a gente começa a martelar em uma única tecla. A gente só fala disso, só disso, só disso, só disso. Os nossos seguidores, que são muitas vezes vocês, começam a levar isso para dentro de casa. E se eu não estou dando uma solução, eu só estou apontando o problema, talvez eu não esteja ajudando tanto, sabe? Então, cuidado com o conteúdo que vocês consomem. Pensem se não está influenciando nas relações familiares. Que volto a dizer, quando o bicho aperta, é família. É família. Não é a pessoa da rede social. Não vai ser eu. Quando o negócio fica feio na tua casa, não será a Rafaela que vai te ajudar a, como eu falei, fazer essas decisões difíceis de ter alguém no hospital. Não sou eu. É quem tá do teu lado aí, sabe? A sua parceira, o seu parceiro, o seu tio chato que votou na pessoa que você não queria que ele votasse. São essas pessoas que vão te ajudar, não é a Rafaela, tá? Então, me coloco também nesse balaio. Cuidado com o conteúdo que vocês consomem. Pensem sobre isso, sabe? Para ver se não está atrapalhando seu casamento,
as suas amizades e os seus familiares. Outra coisa que eu anotei aqui, que é stalkear, né? Stalkear é aquele termo bem inglês com português, né? Que é você ficar indo buscar informações, tentar ficar bisbilhotando o perfil dos outros. Então, assim, bisbilhotar perfis de pessoas que você tem inimizade. Todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui tem pelo menos inimizade com 2, 3, 4 pessoas, né? Ou às vezes é tua ex-chefe, ou é uma vizinha, ou é um vizinho, ou é, sei lá, o chefe do seu marido. Todo mundo às vezes tem, né? Se você já tem a minha idade, na sua vida você já fez alguma inimizade. Se você não fez, é alguma coisa estranha. E daí, às vezes, a gente vai stalkear as inimizades. E isso faz tão mal. Tão mal. E mais uma vez, a gente não fala sobre, né? Porque afinal, como diz a Roberta Ferré, que fala uma coisa que eu acho maravilhoso, que é nunca saímos da quinta série. Nesse ponto, nunca saímos da quinta série. Então, você tem aquela pessoa que você não gosta muito e você vai bisbilhotar a página dessa pessoa que você não gosta muito. E daí aquilo te irrita. Daí você vê, daí bem no dia que você vai bisbilhotar, tem alguma coisa escrita que você já acha que foi uma indireta para você, ou você descobre que aquela pessoa tá, sei lá, trabalhando no lugar que você gostaria de estar trabalhando, ou que, sei lá, gente, é vida adulta, é isso aí, a gente tem que falar sobre esses assuntos. Né? Ninguém aqui é Madre Teresa. E você vê aquilo e aquilo te afeta. E você cria em você uma energia que você não precisa ter. E você joga para a pessoa uma energia que você também não precisa jogar. Mas aquilo, gente, te afeta. E daí você pode pensar, ai, Rafa, mas esse é um probleminha pequeno. Não, não é. Sabe por que não é, gente? Tudo isso que eu falei agora, tempo, comparações, os problemas familiares, as brigas conjugais, isso aqui de ficar bisbilhotando, sabe quem mais toma o pato disso tudo? Eu vou falar quem mais se lasca com isso tudo. São as crianças. Sabe por quê? Porque você vai ficando irritada e sem paciência com essas coisas que você vê nas redes sociais e você não percebe que é isso. Então você estava lá bisbilhotando a página do seu ex-vizinho, do seu ex-namorado, da ex, do seu ex, sei lá, de alguém que você não gosta muito. E daí você viu uma informação que você não gostaria de ter visto, mas você viu. Aquela irritação vai se formar em você e você vai continuar com o seu dia e você já está um pouquinho irritada, né? Você está mais tensa e você já nem consegue identificar conscientemente que essa irritabilidade, que essa tensão veio daquele post que você fez, que você viu. Você chega uma hora que você não identifica mais, mas aquilo vai com você. E daí, bem na hora, o seu filho vem e te pergunta alguma coisa. Para quem que vai a patada? Vai para o seu filho. Isso é fato, gente. Quem sofre com esses gatilhos que a rede social vai jogando no nosso dia a dia, quem sofre são principalmente as pessoas que estão na nossa convivência. As crianças, então, porque as crianças são as que mais fazem perguntas. E daí elas fazem as perguntas na hora que você acabou de ter um gatilho. E daí vai pro filho. É uma coisa que você não precisava nem ter visto. Uma coisa que não precisava nem ter visto. Teu filho leva uma patada. É uma bola de neve, gente. Isso é uma avalanche. Esses gatilhos vão acumulando no nosso dia a dia e a gente desconta nas pessoas que a gente mais ama. E daí o que acontece? Daí você dá uma patada no seu filho. Daí vocês têm uma briga. Daí à noite você vai dormir com a consciência pesada porque deu a patada no seu filho. E daí você vai para onde? Você vai para o Instagram. É uma bola de neve. Daí você vai para o Instagram. Daí você vê mais alguma coisa. Enfim, gente, é realmente uma bola de neve. E o que é a minha solução, tá? Para parar de ver pessoas que você tem inimizade. Eu fiz uma promessa. Porque, olha, quando eu prometo para Deus, tá? Eu cumpro, gente. Eu posso, às vezes, quebrar a promessa comigo mesma, posso até quebrar a promessa para o meu marido, para os meus filhos, porque, afinal, somos humanas. Mas quando eu prometo para Deus, minha filha, essa eu cumpro. Eu prometi para Deus. Deus, eu prometo que eu nunca mais vou entrar nos perfis de pessoa X, Y, Z. Nunca mais entrei.
Nunca mais entrei. Gente, o mundo pode estar desabando, eu não entro. Às vezes sinto vontade? Sinto vontade. Não entro, não procuro saber, não quero saber. Me livrei essa coisa tóxica, porque a gente é tóxica, inclusive com a pessoa, porque você fica, né, você vê aquilo lá, você manda uma energia invisível. Me livrei desses pensamentos que não me pertencem, que não fazem bem para mim, que não me ajudam no meu crescimento. Não quero isso. E todo mundo aqui tem alguém, gente, eu tenho certeza, né? Então, comigo, a promessa funciona. Para você, faça aquilo que você acha que vai funcionar. Mas se observe, tente não entrar, não caia nessa. Não faz bem pra gente, não faz bem para os outros, não faz bem para os nossos filhos. Tá? Então, essa era mais uma. A outra aqui que eu coloquei. As redes sociais também nos trazem uma sensação de falsa utilidade. O que eu quero dizer com falsa utilidade? E eu vou dar um exemplo aqui do meu adolescente, na época era adolescente, né? Meu filho agora já é adulto, tá com 19. Mas eu vou dar um exemplo de quando ele era adolescente, mas isso acontece com muito adulto também, tá? Uma vez, o Caê postou nos stories dele um negócio lá, uma sequência de stories falando sobre o desmatamento, tá? Então ele falava sobre o desmatamento e não sei o quê. E naquele mesmo dia, gente, são as ironias do destino, né? Naquele mesmo dia, um pouco antes, assim, de manhã, o João, meu marido, ele gosta muito de mexer em jardim, ele adora. E naquele mesmo dia, meu marido estava plantando o nosso jardim. E ele chamou o Caetano para ajudar. Caetano, me ajuda aqui, ele comprou um monte de muda, e era muda de árvore, de blueberries. A gente tinha um jardim grande na Califórnia. Tanto que a gente foi visitar a casa esses tempos, e, nossa, a casa tá assim, gente, uma floresta de comida atrás. Maracujá, tudo quanto é fruta, como é que fala em português? Batata, que a gente tinha plantado, enfim. E o Caetano não quis ajudar, quis ficar no Instagram. Então, assim, tá postando coisa de reflorestamento, mas a hora de pôr a mão na massa, não quis. Então, a gente fica com essa falsa sensação de que está fazendo alguma coisa útil pela sociedade quando a gente posta. Então, você, sei lá, compartilha aquele trend, aquela coisa que tá todo mundo colocando, contra a violência para criança, contra não sei o quê, mas é uma falsa sensação de que estou contribuindo para o mundo. Muitas vezes, tá, ajuda a divulgação, claro que ajuda, mas o impacto que essa divulgação tem perto de algo que você poderia fazer na sua comunidade, quem está perto de você, quem precisa, quem às vezes vai se beneficiar ali, né, juntinho de você, é incomparável. Então, eu acho que isso afeta não só os jovens, muita gente. Então, essa falsa sensação de que estou mudando o mundo. Eu compartilhei aquele absurdo, o negócio do jornal, falando do absurdo que fizeram com a criança lá não sei aonde. E daí? Você está se voluntariando para alguma coisa? Você está ajudando ali aquele coleguinha do seu filho que a mãe está com problema de saúde? Você está ajudando a tua vizinha que ganhou bebê? Você está ajudando... Essas são reflexões que a gente tem que fazer. Eu, tá, falo assim, sem vergonha na cara mesmo, eu falo para vocês. Já teve situações, eu já vivi situações de estar com uma pessoa no mesmo ambiente que eu, precisando de ajuda, e eu estar respondendo, ajudando alguém que me mandou mensagem no Instagram. Sabe? Já aconteceu. De eu soltar o telefone e depois pensar, pelo amor, eu tô aqui ajudando ou mandando mensagem para uma pessoa que eu nem conheço e tem alguém na minha frente aqui que tá precisando de mim. Então, eu falo que já aconteceu comigo. É importante a gente perceber que o impacto que nós podemos ter na nossa comunidade presente aqui é muito importante e às vezes muito maior do que o impacto que nós teremos virtualmente. Não falo que a gente não vai ter um impacto virtual. Claro que a gente tem, né? Eu tenho uma comunidade ali que eu amo essa parte, sabe? Da troca, da ajuda. Eu amo. Tanto que tô lá há 8 anos. Tô lá há 8 anos. E volto a falar para vocês, não é só pela parte financeira, pelo dinheiro. Porque senão, já teria 1000 outras opções aí de formas mais fáceis de ganhar dinheiro. Né? Publicidade, um monte de outras maneiras. Então, eu falo assim, tem um impacto, claro que tem.
Mas você ajudar uma pessoa que está ali na sua frente, isso é nobre, sabe? Isso é nobre. E às vezes a gente deixa passar, né? Fica naquela história assim, igual quando você encontra alguém na rua, ai, vamos combinar, e nunca combina. Às vezes a pessoa que tá ali na tua frente tá precisando de você, e você tá ali batendo papo com uma pessoa que você nunca viu na vida, amiga virtual, lá, distante, pelo Instagram. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Outra questão é a autoestima. Como as redes sociais mascaram não digo nem um problema, mas às vezes umas questões aí que a gente tem que resolver de autoestima. Porque é muito gostoso quando a gente posta uma foto e você recebe um monte de mensagem, ai, você tá linda, ai, que lindo, ai, né? Ou um texto, né? Eu sei porque eu vivo isso, gente. Eu posto um negócio, Rafa, meu Deus, que maravilhoso, que texto lindo. E chega um ponto nesses 8 anos, chega um ponto que eu tive que me questionar, sabe? Eu tô fazendo isso porque eu amo, eu tô fazendo isso porque me faz bem, ou eu tô fazendo isso porque eu quero comentário e esses confetes, sabe? Principalmente em uma fase que já tem aí alguns bons anos aí, sei lá. No começo, digo, no começo desses 8 anos, eu percebi que certos temas engajavam mais. E daí é muito natural a gente querer ir por esse caminho, sabe? E daí, de um tempo, assim, no meio desse caminho, eu pensei, não, peraí, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Não, eu não posso ficar querendo esses confetes. Se eu tenho alguma questão, eu preciso trabalhar essa questão, né? Eu não posso... É um caminho muito perigoso, essa validação virtual. E isso vale para contas grandes, como a minha, aí com mais de 500 mil de pessoas, mas como para contas pessoais, aí com 100 seguidores, tá? Porque às vezes é a foto que você postou de biquíni, ou a foto do aniversário do seu filho, ou do carro que você comprou. O quanto aquilo está sendo para você e o quanto aquilo está sendo pelos confetes. E se é uma coisa, um equilíbrio, porque todo mundo gosta de elogio, gente, todo mundo gosta, né? Eu também gosto, você gosta, mas se tem um equilíbrio legal, né? Se você tem uma relação legal com você e ao mesmo tempo você também gosta disso e posta de vez em quando, maravilha. Mas a gente sabe que não é o caso de muita gente. Então, tem que observar se as fotos que você posta, os stories, não está tentando mascarar um problema ali de autoestima, de carência, de insegurança, e não tem nada de errado nisso, porque todo mundo tem esses problemas. Algumas pessoas em níveis, né, mais intensos e outras em níveis menores, mas todos temos. Então, é importante que a gente olhe para essas questões e que possamos trabalhar nessas questões e não mascarar, tapar o sal com a peneira, né? Mascarar isso em forma de confetes de terceiros. Até porque também vira uma bola de neve, né? Sempre vamos precisar dessa validação, disso tudo. Então, gente... e outra coisa que eu anotei, que eu esqueci de falar, é justamente sobre, ainda nessa questão da autoestima, quando você tira uma foto e você filma um momento, se questione, por que você está fazendo aquilo, sabe? Eu estou fazendo isso porque eu quero ter essa recordação, ou eu estou fazendo isso para postar? Hoje em dia, você vai em festa de aniversário, e isso é muito mais forte no Brasil, tá, gente? Aqui, nos gringos, e não estou endeusando o gringo, não. O gringo também tem muito problema para resolver. Estou falando só esse contraste que eu consigo ver. Os gringos em festa de aniversário, de criança ou de adulto, não fazem um comportamento que eu vejo muito no Brasil, principalmente quando alguém posta vídeo, que é aquela coisa da criança cantar parabéns e 300 pessoas em volta filmando o parabéns. Como se a família já não tivesse um fotógrafo, ou como se, né, um fotógrafo que eu digo não um profissional, né, não necessariamente um fotógrafo que eu digo alguém já responsável por tirar a foto, que geralmente tem, né, no aniversário dos meus filhos, que eu sempre faço festinha simples, assim, nada demais, na praia, eu geralmente peço para alguém, você pode filmar? Então a gente já tem um fotógrafo, assim, que é uma pessoa que vai ficar responsável por aquilo. E daí você vê no Brasil 50 pessoas filmando. Por que aquelas pessoas estão filmando, gente? O filho nem é teu, sabe? Às vezes é o filho de uma prima. Daí eu fico me perguntando, a pessoa às vezes nem tá olhando para o rosto da criança. Você tá com a câmera, é difícil você tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Olhar para a criança, curtir o momento e filmar. Eu acho estranho, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso.
O que está te motivando a filmar, tá o tempo todo com o celular na mão, se é para postar no Instagram, se é um vídeo que você vai querer rever depois, não, Rafa, eu vou rever esse vídeo várias vezes. Se é para enviar para a mãe da criança, para o pai, ou você nem sabe que você está filmando. Porque as redes sociais também fazem isso. A gente fica tão acostumada a compartilhar, a mostrar, a falar, né? Tem coisa que você está registrando que você nem sabe por quê. Você nem sabe por quê. Está deixando de curtir o momento, de apreciar uma cena, de viver a vida, porque você precisa guardar aquilo, né? Então, esse é um questionamento importante. Por que eu estou filmando? Como eu falei, várias dessas questões aqui, você pode fazer várias outras perguntas embaixo dela, né? São camadas, é que nem descascar uma cebola. Você tira aquilo que tá, e quando você vê, tem outro problema, e outro problema. E se a gente não conversa sobre isso e não para pensar sobre isso, nós ficamos só naquela pergunta, naquela reflexão mais nítida, que é justamente o tempo de uso. Eu uso muito as redes. Mas e todo o resto? E tudo isso que está embaixo? Já parou para pensar? Então é importante nos observarmos e falarmos sobre isso, trazer essa discussão para a mesa. E para finalizar, gente, eu queria falar algumas soluções que eu tenho encontrado e que não acho que é um tamanho único, né? A partir de agora todo mundo vai fazer isso, isso e aquilo. Não acho. Mas eu acho que nós todos precisamos fazer testes. O que funciona para você? Quanto isso te afeta? Quanto tempo longe das redes você precisa ficar para dar uma zerada? Você precisa ficar longe das redes? Talvez você nem precise, mas fazer esses testes para conseguir ter um relacionamento mais saudável. Porque, claro, não trouxe aqui, porque é 1 hora de aula, a gente não consegue falar sobre tudo, mas é claro que as redes sociais têm coisas boas, é óbvio. Você divulga o seu trabalho, você conhece pessoas que você não conheceria, você encontra apoio, você troca ideias. Já me indicaram, gente, coisas de tratamento para a época, né, do Ravi, quando o Ravi tinha desmaios, já me indicaram desde grupo de apoio até, assim, dicas práticas de como lidar no Instagram, de seguidora minha, sabe? Então, assim, tem muita coisa boa lá, isso é inquestionável. Mas também tem muita coisa ruim. Então, como encontrar um uso mais saudável? E as redes sociais vieram para ficar. Eu não consigo imaginar que amanhã vai acabar. Pode até mudar, não vai ser o Instagram, vai ser outro, mas veio para ficar. Então, cabe a nós encontrar maneiras mais saudáveis. É que nem aquela coisa, o problema não é o açúcar, o problema não é o bolo de fubá que você faz em casa para comer tomando café, não é o açúcar. O problema é o excesso, é não saber consumir. Mesma coisa as redes sociais. Então, assim, o que eu tenho encontrado? O que funciona para mim? Até agora, até esse momento, o que está funcionando para mim são pausas mais longas. Esse negócio de pausar 10 dias, para mim, não é o suficiente. Eu já tinha pausado, né, anos atrás, assim, por 10 dias, 1 semana. O que está funcionando para mim são pausas longas que eu zere, sabe? E daí eu volto para o Instagram, assim, com uma cabeça de quem observou a vida, de quem observou, inclusive, essas coisas. Porque daí, a hora que você está longe, você começa a observar as outras pessoas usando. Você fala, gente do céu, isso é sério, sabe? Você começa a observar no meio de um jantar de amigos as pessoas naquela bolha ali, vendo meme. Então, assim, e fora todo esse resto do que eu falei, né? De irritabilidade, falta de paciência com os filhos, ter notícias de pessoas que, na verdade, você nem deveria ter. Isso você percebe quando você está longe. Você se distancia, sabe? Então, para mim, tem funcionado pausas mais longas. Pausas de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando eu sinto vontade de voltar, eu volto. Engraçado, você vai ficando muito tempo longe, vai ficando difícil de voltar, sabe? Ao mesmo tempo que você fala, eu quero voltar, tô com saudade da troca, da parte boa, você fica, ai meu Deus, mas vou voltar para aquilo, sabe? Para aquele mundo de decisões e de estar sempre em alerta. Enfim, mas eu acho importante essas pausas, funcionam para mim. Pode ser que funcionem para vocês. Testem. Pode ser que para você, Rafa, 1 semana por mês ou 1 semana a cada 2 meses, para mim é o suficiente. Maravilha? Teste.
E se você falar assim, Rafa, mas e questão de trabalho, né? Ah, eu divulgo meu trabalho, eu sou, sei lá, dentista, eu divulgo nas redes sociais. Ou eu sou educadora parental, ou eu sou... Né? A gente sabe que as redes sociais são os classificados de antigamente, né? Sim, essa é uma questão, não dá para ignorar. É claro, é óbvio que eu ganho mais dinheiro estando nas redes sociais. Isso é óbvio, é inegável. Eu estou vendendo meu produto, né? Eu tenho um produto para vender e quando você divulga o seu produto, isso é muito mais forte. Então, é claro. Mas chega um ponto que você precisa também ter essas decisões. Será que esse dinheiro vale, né? Será que eu preciso mesmo tanto disso ao ponto de que eu não posso tirar 2 semanas de pausa, 1 mês de pausa, 2 meses de pausa? Então, são questionamentos, né? Até onde esse dinheiro vale para você? Qual é o valor desse dinheiro? E eu não falo valor em número. Eu falo qual é o valor agregado desse dinheiro, né? O peso que esse dinheiro, o peso e a parte boa que esse dinheiro vem para sua vida. E também o fato de não estar nas redes sociais não quer dizer que você não vai mais vender o seu produto. Eu tenho procurado alternativas que, como eu digo, não vão chegar no mesmo patamar que seria eu divulgando meu produto. Mas as alternativas que eu tenho encontrado post pago, né? Publicidade no Instagram, você pode fazer os seus posts e pegar alguém que programe para você, ou você mesmo, antes de sair, pode programar desses anúncios ficarem rolando. Newsletter, outras redes sociais. Eu tô aqui no YouTube. Para mim é uma coisa assim completamente nova, mas que eu acho que para minha personalidade pode ser uma plataforma um pouco mais tranquila de lidar, sabe? Eu não tenho o hábito de ficar abrindo o aplicativo do YouTube. Eu acho que é diferente, a dinâmica pode ser diferente. Pode ser que para você não seja, para mim, entende? Então, outras plataformas que não tenha todas essas questões aqui que eu falei para vocês, e claro que terão outras, mas assim, que você consegue lidar. Newsletter, não sei se já falei. A newsletter também, gente, a editora tem uma newsletter, a gente vende por newsletter. Então, tente, às vezes, antes de tirar uma pausa, construir uma newsletter, né? Um público que você possa mandar um e-mail para falar do seu produto, para falar do seu trabalho. Isso também pode funcionar. Parcerias com outros profissionais, com outras pessoas. E lembrar também que tem muito profissional bom, com a agenda lotada, que não está nas redes sociais, gente. Eu conheço muitos profissionais, inclusive na editora, a gente tem aí profissionais, né, que escreveram livros para a editora, que não tem um público grande em rede social, mas que eu sei que são profissionais de sucesso no que fazem. Então, existem outras alternativas? Claro que existem, né? Mas é claro que também não vai chegar ao patamar que seria você divulgando. Mas volto a dizer, são escolhas que a gente precisa fazer na vida, né? Eu acho que isso é uma delas. E outra coisa, quando eu volto para as redes sociais, quando eu falo agora estou bem, né? Já estou zerada, vou voltar com energia nova, eu não tenho vergonha de vender meu produto. Isso eu falo principalmente para as mulheres que estão me ouvindo. Não tenham vergonha de vender o produto de vocês quando vocês voltam, né? Depois que voltar de uma pausa. Primeiro que eu sei que todo profissional divulga hoje em dia muito conteúdo gratuito. Você vai no meu Instagram, tem aí, meu Deus, assim, acho que milhares, não é nem centenas, acho que a gente tem mais de 1000 posts com crônicas de todas as fases da vida, gratuito. Clica lá, pode assistir. Eu não tenho vergonha de vender o meu produto, vender os meus livros, os meus cursos. Não tenham vergonha de vender os produtos de vocês quando vocês estão lá, porque você une o útil ao agradável. Você vai usar as redes sociais para divulgar o seu trabalho, para ganhar dinheiro e para usar a parte boa delas, que é a conexão, troca, apoio, tantas coisas boas quando você volta zerada. E você volta, ó, estou pronta para me auto-observar, para usar isso aqui de uma forma mais saudável. Então, encontrem uma forma que funciona para vocês, deixem o telefone de vez em quando na gaveta, tentem apreciar a vida em volta, na fila do mercado ou no trânsito, se observem. Eu acho que no final das contas, o mais importante é a autoobservação, do conteúdo que você segue, dos gatilhos do dia a dia, dos perfis que você entra para bisbilhotar, ou daqueles perfis que falam sempre do mesmo assunto e que isso pode estar te afetando. Faz uma limpa. Acho que pode começar assim, ó, fazendo uma limpa em quem você segue
e tentando deixar na sua lista conteúdos que realmente agregam, silenciando pessoas que estão te irritando, mas que são pessoas que você tem um carinho grande. Imagine, olha, essa pessoa aqui que eu tô com essa raivinha. Se eu encontrasse ela num restaurante, nós teríamos um bom papo? Nós daríamos risada juntos? Daríamos. Mas aqui ela tá me irritando, então vou silenciar. Para mim funciona, pode ser que você ache isso uma loucura, não tem problema, mas são estratégias que cada um vai ter que desenvolver e pensar. O primeiro passo a gente deu, que é falar sobre, que é refletir, identificar os problemas. Agora a gente tem que correr atrás de solução, para a gente não cair nessa mesmice de ficar só, ah, meu Deus, é perigoso, as redes sociais. A gente tem que agora ir atrás de soluções e descobrir o que funciona. Gente, é isso. Fiquei feliz da gente poder dividir essas reflexões com vocês. Quero aparecer aqui de vez em quando nesse espaço. Gosto de falar, gosto de pensar assim um pouquinho fora da caixa e trazer isso para vocês. E eu espero que tenha ajudado, que tenha trazido algumas reflexões aí diferentes e, mais importante, que gere ações e mudanças para que a gente continue usando esse espaço, mas de uma forma mais inteligente e mais saudável, e um exemplo melhor para os nossos filhos também. Tá? Obrigada a todo mundo que esteve por aqui, e quem ainda não se inscreveu, não sei onde que aperta, gente, eu sou, como eu falei, não estou acostumada com o YouTube. No canal aqui, corre se inscrever, de vez em quando quero gravar reflexões e jogar aqui. Eu gosto dessa dinâmica um pouquinho diferente do YouTube, estou aprendendo, não tenho nenhuma pretensão de virar youtuber, não é algo que eu quero, mas eu quero poder compartilhar essas reflexões num lugar onde eu me sinto mais confortável. E eu acho que aqui pode ser esse lugar. Então é isso, fiquem com Deus, se cuidem e um beijo enorme. Até a próxima!